Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Sou Mariana Batista de Lima, sou aluna da Pedagogia na USP. Eu tô aqui pra falar de alguém muito, muito, muito importante. Quem? A Lady Gaga? Não, É a Beyoncé? também não, Nelson Mandela? não. Eu vim falar do Rousseau. Todas essas pessoas que eu falei são importantes, assim como eu, como você, como todo mundo, né? Mas para a disciplina da professora Maria de Fátima Simões, a gente estudou um pouco mais das obras do Rousseau e um pouco mais sobre quem é o Rousseau. E eu vou tentar explicar então um pouco do que eu conheci dentro dessa limitação de eu não ser especialista na área e trazer um pouco das ideias que eu tenho. Então eu vou falar em especial do livro Emílio ou da Educação do Rousseau, que é de 1762. E como que eu consegui entender um pouco esse livro? Então, primeiro eu tive que entender um pouco de quem é o Rousseau, do contexto dele, quais as ideias que ele basicamente vai defender e como ele, de certo modo, é alguém que faz parte da Revolução Francesa. Mesmo tendo falecido antes da Revolução acontecer, ele tem ideias que repercutem na Revolução. No mesmo ano, né, ele lança o livro do Contrato Social. E aí é importante entender, pelo menos para mim, o que me fez entender melhor a obra de Rousseau é essa separação de força e direito. Força é uma coisa dada pela natureza, pela física, pelos corpos. Alguns corpos têm força, outros não, né? Ou mais força em comparação. O direito é um acordo, ele é socialmente construído, ele não é natural. Mas ele existe para que as pessoas tenham essas relações sociais em acordo, em consenso. Então, o que o Rousseau falou que mais me chamou a atenção foi a ideia desse direito natural, de tudo que tem a ver com a natureza mesmo. E aí a gente já tem uma base para pensar no positivismo, que é uma ciência que fica muito mais atrelada a experimento, observação da natureza. Isso mais para frente é criticado, mas nesse momento é assim que eu entendo a ideia do Rousseau, com esse apelo à compreensão do natural muito forte. E aí o que o Rousseau traz, que é bem famoso, que eu acho que a gente sempre quando escuta o nome dele se lembra, é a ideia de que o homem é bom, é a sociedade que o corrompe. E isso vai confrontar com as ideias vigentes, de que quando eu comecei a ler Rousseau para a disciplina, entender um pouquinho melhor, eu lembrei de Felipe Arries, porque o Felipe Arries vai falar do sentimento de infância. E depois eu vi que essas coisas se ligam. É o Rousseau que traz essa ideia de que a criança, ela não é um adulto imperfeito, inacabado. Não, ela tem sua própria dinâmica, o seu próprio tempo. Pela natureza ela seria boa, né? No sentido não boa de boazinha ou ao contrário malvada, mas ela é boa, ela é natural. É a sociedade que vai moldando, e no caso do Rousseau, vai corrompendo essa natureza da criança. Mas é interessante porque quando você pesquisa sobre ele, é dito que o Emílio, ou da Educação, que é o título do livro, seria o primeiro tratado sobre a filosofia da educação. É o primeiro tratado nessa esfera muito pequena que é a cultura europeia, branca, colonizadora, que até então não entendia a criança como um ser próprio, nada como uma metade de um adulto, mas como um ser a ser respeitado. Porque para uma outra disciplina eu fui visitar a aldeia Guarani do Jaraguá e há mais de 500 anos eles já acreditam que a criança não é um ser adulto pela metade. Pelo contrário, ela tem lá o tempo dela, as necessidades dela. Então é muito interessante, porque em 1762 é quando a Europa conhece essa ideia, que, por exemplo, os Guarani já conhecem há muito, muito antes. E aí é dito, né, como se esse texto inaugura essa percepção do sentimento de infância, do respeito à infância. Mas aí a gente vê que outras sociedades já tinham isso muito antes. Eu acho que é muito interessante trazer esse comparativo. Pois bem, então vamos entrar exatamente no Emílio, que é dividido em 5 livros. Eu vou falar um pouco mais sobre o primeiro, eu tô aqui com o texto mesmo. Eu separei alguns trechos do primeiro livro dentro do livro Emílio da Educação. Então eu vou falar um pouquinho do começo, que eu já acho que é impactante, que é a primeira página aqui. Tudo é certo em saindo das mãos do autor, das coisas. Tudo degenera nas mãos do homem. Putz, aí o Rousseau já deixou bem claro. Esse autor tá com letra maiúscula e provavelmente é Deus. Então tudo é certo quando sai das mãos de Deus, mas quando chega na mão dos homens se degenera. Olha que visão que ele tem dos homens. Ele, o homem, obriga uma terra a nutrir as produções de outra.
uma árvore a dar frutos de outra. Mistura e confunde os climas, as estações. Mutila seu cão, seu cavalo, seu escravo. Transtorna tudo, desfigura tudo. Ama a desformidade, os monstros. Não quer nada como o fez a natureza, nem mesmo o homem. Tem de ensiná-lo para si como um cavalo de picadeiro. Tem que moldá-lo a seu jeito como uma árvore de seu jardim. Poxa, esse é o primeiro parágrafo aqui. Aí a minha compreensão aqui é, é isso que o Rousseau tá falando, né? Então a gente tá pensando nessas sociedades que vão se organizando, essa ideia de cidades, e provavelmente ele começa a se deparar com essa desigualdade social, com essa pobreza, com essa miséria, com essa selvageria, entre aspas, dentro dos centros urbanos. Então essa dura crítica a essa percepção de que a gente está evoluindo materialmente, tecnologicamente, mas a gente está se afastando dessa natureza que, segundo Rousseau, é melhor. A gente pode até pensar em comparação, é mais harmônica, é melhor, que é o que ele traz aqui, né? Que é o homem que deforma as coisas, é o homem que degenera. É uma visão bem forte. E aí ele segue falando do papel da mulher. E aqui é interessante porque o último livro do Emílio é Sophie, em que ele fala da mulher que se casaria com o Emílio, e tem várias críticas, né, feministas em relação a essa parte do livro dele, porque de certa forma é machista e sexista e tem uma diferença de gênero, mas tem um ponto positivo quando ele traz logo no começo do Emílio a importância de se falar para as mulheres, ela que tem o leite para amamentar as crianças. E ele começa um movimento de amamentação. Ele começa a dizer o quanto é importante o aleitamento materno, ficar com a criança enfaixada, em contato com a mãe. São revoluções de trazer isso que estava aparecendo como algo natural e selvagem, e ele traz, não, isso é bom, isso é da natureza, isso é importante. Então ele fala disso aqui em sequência no livro 1 do Emílio. Vou falar de um outro trecho do livro 1 que me chamou a atenção, porque parece que foi feito para os dias de hoje, que é quando, para mim, ficou mais claro como Rousseau está criticando esse modelo de progresso urbano em contraponto com a vida natural, né? É esse trecho aqui, ó, lembra muito coronavírus. Os homens não são feitos para se amontoarem em formigueiros, e sim para serem espalhados pela terra que devem cultivar. Quanto mais se juntam, mais se corrompem. As enfermidades do corpo, bem como os vícios da alma, são a consequência infalível dessa aglomeração excessiva. De todos os animais, o homem é o que menos pode viver em rebanho. Homens juntados como carneiros pereceriam dentro de pouco tempo. O hálito do homem é mortal para seus semelhantes. Isso não é menos verdadeiro no sentido próprio do que no figurado. O que eu entendo dessa parte? Essa crítica a esse modelo de urbanização, e nos faz pensar no que é essa doença que a gente vive agora, a pandemia, que é fruto de aglomerações nas quais a gente tem que se adequar e viver, como nos centros urbanos, ou até mesmo desses modelos de consumo de proteína animal que a gente tem, e muito animal junto, e doenças, e vírus, e antibiótico o tempo inteiro. Então é uma crítica que para mim ressoa no que a gente vive no momento e traz bem claramente essa proposta do Rousseau de contrapor essa dita civilização, essa dita evolução que estaríamos vivendo. Que é isso, basicamente, que eu posso falar que me chamou mais atenção no livro Emílio. São esses 5 livros dentro de um livro só. Então, nos 3 primeiros ele fala da infância do Emílio, depois da adolescência, e é a partir da adolescência, no livro 4, que os sentimentos colocados em cena, quando o Rousseau vai dizer que a simpatia, a empatia é então um sentimento que a criança, olhando só para si, em estado bem de natureza, não conseguia perceber o outro e o coletivo. Então, para tornar o homem um cidadão, a partir da adolescência, é quando Emílio começa a ser apresentado aos sentimentos, à empatia, ao respeito ao outro, ao viver em sociedade. E no último é o da Sophie, que seria a mulher ideal que vai se casar com Emílio. E é isso que eu consegui compreender e dividir aqui em pouco tempo sobre a leitura de Emílio da Educação de Rousseau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.